Convoco o senhor secretário, vereador José Dimas, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes na sessão vereador Dr. Elton, vereador Lino Bispo, vereador José Luiz, vereadora Amélia Naomi, vereador Juvenil Silvério, vereador Sérgio Camargo, vereador Robertinho da Padaria, vereador Maninho 100%, vereador José Dimas, vereador Valdir Alvarenga, vereador Walter Hayashi e vereador professor Calazans Camargo. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 59ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação dos projetos será de forma simbólica. Com a palavra, vereador. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, vou tirar aqui a minha máscara, por favor. Recebi aqui os trabalhadores que teve a demissão ocorrida na semana passada, inclusive estou com a lista do PDV da Joseense, que são 37 trabalhadores que foram demitidos e mais 20 trabalhadores. Então, da Joseense foram 57 motoristas cobradores demitidos da semana passada até essa semana. A Expresso Maringá fez um curso na quinta-feira da semana passada sobre ética. A hora que encerrou o curso, ela demitiu, alguns trabalhadores ficaram, mas o restante dos trabalhadores foram chamados e foram exonerados da empresa. Então, assim, deve ter sido por volta de 37. Agora mesmo, antes de vir até aqui, eu estava com uma cobradora que foi exonerada, eu recebi um telefonema do trabalhador da Maringá que foi exonerado no dia de hoje. Então, assim, eu estou propondo que esta casa, e tem um acordo coletivo que não pode ser exonerado, mas nós não podemos aceitar essas demissões desta forma. Este cobrador mesmo me disse que ele foi exonerado, mas o boato da Rádio Peão é que pode ter no entorno de 100 a 200 demitidos da Expresso Maringá. É muito grande, essa cidade não tem como aguentar essas demissões, e eu acho que essa casa, como somos nós que legislamos sobre, ou fiscalizamos essa questão da licitação e tudo mais, eu estou propondo que a gente faça aqui uma comissão de vereadores para discutir essa questão das demissões, que a gente possa ouvir, ou que a gente possa ir até a empresa, ou chamar a empresa até aqui, para saber até onde, como vai ser essas questões das demissões. Tem essa questão do PDV e tem aqueles que estão em casa e que desde a pandemia, que foram colocados em casa, que podem ser demitidos. Então, esse é o requerimento que eu estou colocando. No dia de ontem, eu fui até a saída das trabalhadoras lá do Vivale, porque como nós tínhamos na linha do Vivale, a linha 128, foi retirado 10 linhas, eu fui ver como que era a saída dessas trabalhadoras. E é muito triste ver as pessoas, mesmo com deficiência, não ficar no ponto do Vivale, porque eles tiraram a linha, o ônibus que para na frente do Vivale, das 21h55, essa linha eles tiraram este horário. Então, as pessoas saem do Vivale, vai até o Colinas. E no Colinas, o ônibus, os motoristas são super solidários, eles vêm, inclusive, devagar, esperando que todas chegam. Agora, tem algumas que não conseguem chegar, porque tem deficiência. E mais triste que eu pude ver também, que tem algumas trabalhadoras, por exemplo, que moram no Jardim Uirá, elas estão perdendo o ônibus e elas saem,
vão até o ponto da rodoviária, pega a linha 313, das 22h30, ela espera até as 11 horas da noite para chegar em casa 1h da manhã. Isso é um relato de uma trabalhadora que eu olhando, ela falou de ficar na rodoviária sozinha, e o medo, inclusive, de várias trabalhadoras, são todas, 90% são mulheres, do problema da segurança. Então, estou colocando essa preocupação, estou colocando o problema da linha do Vivale, né? Mas, independente da linha, eu estou querendo dizer e pedir aqui à comissão discutir o problema das demissões. Porque o problema das demissões, na medida que corta, a empresa se sente no direito, inclusive, de fazer os cortes. Então, eu acho que as demissões de hoje, vereador Dimas, hoje tem um cobrador demitido do Jardim das Flores, foi demitido hoje de manhã. Então, se alguém quiser o telefone dele, eu passo o telefone, foi mandado embora, esse o de hoje. E da companheira que esteve no meu gabinete, é do PDV, né? Ela não estava no PDV, ela esteve aqui desde as 3 horas. Eu entendo que os trabalhadores e as trabalhadoras, quando são demitidas, ficam fragilizadas e não é fácil entender todo o processo legislativo. Ela ficou aqui, me fez o relato, ouvi ela bastante, mas falei para ela que ela seria recebida pela comissão, mas ela, infelizmente, foi embora. Mas eu estou aqui falando para ela que nós somos solidários, nós não aceitamos essa demissão. Ela trabalha há mais de 8 anos na empresa Joseense, e eu tenho certeza que aqui a gente pode construir uma comissão suprapartidária preocupada com essa questão das demissões, tá? Porque junto com as demissões, depois nós podemos discutir as linhas que estão sendo cortadas. Mas as demissões, nós não podemos aceitar que essas empresas, todos os dias, façam que os cobradores e motoristas que estão em casa em função da pandemia sejam colocados. Aliás, o mais grave da Joseense, que eles demitiram, não foi quem estava no PDV, eles demitiram mais 20 trabalhadores que estavam trabalhando, né? Não é só a Joseense, mas a Maringá também está demitindo, como eu relatei aqui. Então, eu estou propondo a essa comissão, como nós fizemos aquela comissão que a gente fez lá a discussão sobre a situação da rodoviária. Não estou propondo nenhuma aceita, estou propondo pontualmente essa questão, que eu tenho certeza que esta casa está preocupado com os pais de família, numa situação de pandemia, serem demitidos. Ainda mais se a gente for ter licitação, ou se tiver, a preocupação é enorme. Nós não podemos aceitar que as empresas comecem a demitir todo mundo agora, e quando tiver a nova empresa, que nós vamos lutar pela estabilidade, como foi na outra licitação, já não tem mais ninguém para ficar na empresa. Então, esse é o meu pedido, um pedido de preocupação com aqueles que hoje dão garantia a ainda a gente ter um transporte de qualidade e tratar os nossos munícipes com carinho. Ontem, vereador Dimas, eu vi um motorista preocupado com as trabalhadoras do Vivale. Ele vinha devagar e elas correndo, e elas agradecendo. Muito obrigada, porque ele tinha que fazer a curva para ir para o ponto. Claro, eu tenho até medo de falar muito dele e depois o patrão usar isso para ser demitido, mas eu acho que não é isso. Eu acho que isso é a solidariedade de classe, e isso é bastante importante, porque nós, infelizmente, estamos vendo que a empresa e a prefeitura cortou várias linhas e precisa ser retomada essa questão. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores também e público que nos acompanha. Boa noite aos servidores dessa casa. Vereadora Amélia, conversei com alguns vereadores aqui, estamos de acordo sim em fazer a comissão para receber e entender, né? Nós não somos contra a demissão de empresas que têm contratos com seus funcionários, porque até nós gostamos quando abre e tem empregos, né, presidente? Isso é importantíssimo a cidade, quando uma empresa vem, quando a empresa ganha licitação e tem novos empregos, isso é muito bom. Mas, infelizmente, quando não se é bem explicado a forma que acontece as demissões, e realmente a gente precisa perguntar. Então, essa casa tem o dever de se reunir
e pedir explicações para as empresas qual é o processo, né, o critério para essas demissões. Inclusive, não é justo também ficar em casa, né? Fique em casa, mas ficar em casa sem remuneração, desempregado, não vale a pena, né? Senhor presidente, gostaria ainda de solicitar a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje por ser de conhecimento de todos os vereadores. E o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Adiar por uma sessão o processo 402 de 2019, PL 9 de 2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. E de autoria do Sérgio Camargo, o processo 4674 de 2020, PL 163 de 2020. E por uma sessão ainda, de autoria do mesmo vereador Sérgio Camargo, o processo 5216 de 2020, projeto de lei 198 de 2020. Senhor presidente, passo a mencionar alguns processos que solicito a inclusão para leitura. São 3 processos. Processo 6128 de 2020, PL 241 de 2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. E de autoria do vereador Dr. Elton, o processo 6131 de 2020, PL 242 de 2020. Processo 6133 de 2020, PL 243 de 2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Solicito ainda, senhor presidente, a inclusão para votação da tramitação dos substitutivos protocolados fora do prazo de leitura. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 4814 de 2020, projeto de lei 171 de 2020, autoria do vereador Walter Hayashi. O substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 4815 de 2020, projeto de lei 172 de 2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. E ainda o substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 4816 de 2020, projeto de lei 173 de 2020, de autoria do mesmo vereador Walter Hayashi. E por último, 3 processos, senhor presidente, eu peço a inclusão para votação. Processo 5374 de 2020, PL 206 de 2020, e o processo 5375 de 2020, projeto de lei 207 de 2020, e o processo 5745 de 2020, projeto de lei 225 de 2020. Foram esses os nossos pedidos, senhor presidente, de adiamento, inclusão para leitura e votação na noite de hoje. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Peço à vereadora Juliana Fraga que faça a leitura dos processos para a ciência dos senhores vereadores. Por gentileza. Processos novos. Processo número 5.998 de 2020. Projeto de lei 236 de 2020, autoria Flávia Carvalho. Declara de utilidade pública o projeto Abrigo Escola. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo de emenda 1/10/2020. 5.998. Perdão. Processo número 5.998 de 2020. Processo número 6.078 de 2020. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2020, autoria vereador Sérgio Camargo. Concede a Medalha da Paz, Papa João Paulo II, à pastoral familiar da paróquia da Catedral de São Dimas, em homenagem aos 25 anos de realização dos encontros de casais. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo de emendas, para emendas 1/10/2020. Processo número 6.104, de 2020, projeto de lei complementar número 18, de 2020, autoria vereadora Juliana Fraga. Altera a lei complementar número 634, de 17 de abril de 2020,
que autoriza o município a conceder em caráter emergencial e excepcional o adiantamento de parte da remuneração dos professores eventuais contratados nos termos da Lei Complementar número 187, de 2 de julho de 1999, e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, término do prazo para emenda, 1/10/2020. Processo número 6.111, de 2020, projeto de lei 237, de 2020, autoria vereador Valdir Alvarenga. Determina a fixação de placas, cartaz ou banners, informando o endereço e o número telefônico dos conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino público e privado e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/10/2020. Processo número 6.112, de 2020, projeto de lei 238, de 2020. Autoria vereador Valdir Alvarenga. Proíbe que pessoas que cometerem maus tratos ou abandono de animais possam obter novamente sua guarda e de adotar outros animais. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/10/2020. Processo número 6.121, de 2020. Projeto de lei número 239, de 2020, autoria vereador Roberto Deleven. Denomina a Rua 3, localizada no loteamento Mirante do Cambuí, de Rua Antônio Marques Barbosa. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/10/2020. Processo número 6.124, de 2020, projeto de lei 240, de 2020. Autoria vereador Lino Bispo. Denomina a Rua 32, no loteamento Floresta, de Rua Cícero Vieira da Silva. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/10/2020. Processo número 6.128, de 2020, projeto de lei número 241, de 2020. Autoria vereador Juvenil Silvério. Denomina Viela 6, localizada no bairro Residencial Flamboyant, de Viela William Santos Sobrinho. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/10/2020. Processo número 6.131/2020, projeto de lei número 242, de 2020. Autoria vereador Dr. Elton. Denomina a Rua 1, no loteamento 7 Parque, de Rua José Carlos Rodrigues Costa. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/10/2020. Processo número 6.133, 2020, projeto de lei número 243, de 2020. Autoria vereador Sérgio Camargo. Denomina a Avenida 2 do loteamento Floresta, de Rua Luiz Adolfo Ferreira Vila. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/10/2020. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir 1 minuto de silêncio, que hoje é a missa de 7º dia do senhor Féric Fabian. Ele é o número 4 da Embraer, né? Quando foi construída a Embraer, ele é um dos fundadores da Embraer. Infelizmente, na semana passada, nós perdemos este grande trabalhador que tem uma história em São José dos Campos, na Embraer, né? Infelizmente, depois da crise da Embraer em 90, ele foi demitido, como vários outros fundadores da Embraer. Morou em Ubatuba, em Maranduba, e esteve muito doente, já agora, infelizmente, nós perdemos. Então, quero aqui que esta casa faça essa grande homenagem a ele, a seus familiares, dona Emília, né, que está aí firme e forte, Marilena, filha dele, e o Féric Fabian. Então, que essa casa faça essa homenagem ao seu Féric Fabian, pela história, pela construção tão importante nesta cidade. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, também gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio, senhor Féric Fabian,
E aqui a vereadora Amélia já elencou os filhos, e eu faço menção ao filho Féric Fabian, tem o nome mesmo do pai, que trabalhou nessa prefeitura por longos anos, né, na parte do setor de esportes, o vereador Marcão conhece bem, e solidarizar então com a família por esse momento difícil, né, e hoje haverá uma missa de 7º dia. O Féric Fabian, pai, que falece, será na Sagrada Família, né, vereadora? E o filho Féric Fabian, o pai Féric Fabian. E quero ressaltar aqui o trabalho do Féric também na Fundas. Por um tempo trabalhou na Fundas. Então, reforço a solicitação para 1 minuto de silêncio. Ainda em tempo, senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão para a votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura. A emenda 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 5206-2020, projeto de lei 192-2020, autoria vereador Walter Hayashi. E a inclusão para a votação, de autoria do vereador Sérgio Camargo, o processo 6078-2020, projeto de decreto legislativo 18 de 2020. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos então agora à votação dos processos constantes da ordem do dia. Em discussão, o processo 5745-2020, projeto de lei 225-2020, projeto de autoria do Poder Executivo. Não havendo ninguém inscrito, passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo 967-2020, projeto de lei 21-2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 4814-2020, projeto de lei 171-2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 4815-2020, projeto de lei 172-2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo de autoria... Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 4816-2020, projeto de lei 173-2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação de da emenda número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 5206-2020, projeto de lei 192-2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço ao vereador Marconi Academia que faça a leitura dessas novas proposituras para a ciência dos senhores vereadores.
Emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 967/2020, projeto de lei número 21/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, denomina a EMF, localizada no loteamento Sete Ville Altos de São José, de EMF professora Luísa Maria Cavalcante Gurati. Comissão Justiça, rito ordinário. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo número 4814/2020, projeto de lei número 171/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, denomina a área verde localizada entre a Avenida Anchieta, Rua Domingos Jorge Velho e Rua Raposo Tavares, no loteamento Jardim Nova América, de área verde Maria Ruth Vinhas Leitão. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/10/2020. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo número 4815/2020, projeto de lei número 172/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, denomina a área verde localizada entre a Rua Fernão Dias, Praça Nossa Senhora de Fátima, e a Rua Pascoal Moreira, no loteamento Jardim Nova América, de área verde Rubens Leitão. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/10/2020. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo número 4816/2020, projeto de lei número 173/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, denomina a área verde localizada entre a Rua Raposo Tavares, Rua Domingos Jorge Velho e Rua Benedito da Silva Ramos, no loteamento Jardim Nova América, de área verde Moisés da Costa Oliveira. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/10/2020. Emenda número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo número 5206/2020. Projeto de lei número 192/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o centenário do mercado municipal, a ser comemorada no ano 2021. Comissão Justiça, rito ordinário. Senhor presidente, apenas esse processo de leitura dia de hoje. Em discussão, o processo 3585/2020, projeto de lei 122/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Não vai falar no processo. Passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Sem manifestações. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 4669/2020, projeto de decreto legislativo 13/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Não vai falar no processo, passaremos à votação do processo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador José Dimas. Senhor presidente, na sequência tem um processo para ser votado. Eu peço para adiar por uma sessão, tratando de um projeto muito importante, de autoria do vereador Walter Hayashi, que institui aqui no calendário o centenário do mercado municipal. Então, havendo uma emenda, né? Então, eu peço para adiar e nós votaremos na próxima sessão. Peço adiamento por uma sessão do processo de autoria do vereador Walter Hayashi, o processo 5206/2020, cujo PL é 192/2020.
Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis que permanecem em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5208-2020, projeto de lei 194-2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5374-2020. Projeto de lei 206-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5375-2020, projeto de lei 207-2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação Projeto contrária. aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 6078-2020, projeto de decreto legislativo 18-2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereador... vai falar? O vereador, então, Sérgio Camargo, vai falar no processo. Senhor presidente, boa noite. De autorização aqui para retirar a máscara. E gostaria, claro, de falar nesse projeto, não só pela importância que o projeto tem na minha vida, mas também na vida de tantas famílias da nossa comunidade e da cidade de São José dos Campos. Esse projeto traz uma homenagem à pastoral familiar da paróquia da Catedral de São Dimas, que completa neste ano 25 anos dos encontros de casais. Tendo em vista que nós fazemos 2 encontros de casais por ano, mais um encontro de recém-casados e mais um encontro de casais, dos casais em segunda união, com uma média nos encontros de 30, 40, 50 casais por encontro, nós já nos reunimos nesses encontros de casais mais de 4.000 famílias. E dentre elas, muitas famílias foram salvas nesses encontros de casais. Então, de grande importância para a nossa cidade, esse trabalho que é feito não só na paróquia da Catedral de São Dimas, mas em tantas outras paróquias da nossa cidade, mas de modo especial, eu homenageio a Catedral de São Dimas, a pastoral familiar da Catedral de São Dimas, tendo em vista que também durante 3 anos, eu e a minha esposa Márcia fomos coordenadores desta pastoral e vimos de perto o trabalho que é feito e quantas famílias são resgatadas nesse trabalho pastoral. E eu gostaria de, para não me alongar aqui, mencionar a frase que vem no diploma que homenageia essa medalha, né, que é o Mérito da Paz. Uma frase que diz o seguinte: a família é patrimônio da humanidade, porque é por meio dela que, conforme os desígnios de Deus, se deve prolongar a presença do homem sobre a terra. Essa frase é do Papa, na época Papa João Paulo II, e hoje São João Paulo II. E a medalha concedida à pastoral é a Medalha da Paz João Paulo II. Então, gostaria de pedir aos pares que votem esse projeto para que a gente possa, como Câmara Municipal, homenagear o trabalho tão importante para a nossa cidade, que é a realização dos encontros de casais, que este ano completa 25 anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Consulto aos vereadores que esse processo se encontra ainda em prazo de emenda. Consulto aos vereadores se abre mão do prazo de emenda. Sem manifestações.
Portanto, então, o processo está em condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis a permanecer como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos então agora a 1 minuto de silêncio. Desculpa, com a palavra a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu acho que antes desse minuto de silêncio, eu queria aqui deixar meu repúdio pelas coisas que estão acontecendo no Brasil. É o que está acontecendo no Amazonas, do Pantanal, que eu acho que é uma coisa estarrecedora, que está todo mundo vendo, e infelizmente nós estamos muito pouco vendo o que está se fazendo. Sem dinheiro, sem brigadista, com poucos voluntários, que na verdade quem está tentando salvar a Amazonas e o Pantanal são os voluntários, com todas as dificuldades, e esse presidente aí com o braço cruzado, recebendo a determinação do Ministério do Meio Ambiente, aquele malfadado Ricardo Salles, que era para aproveitar enquanto estava tendo o pânico do corona, para deixar passar a boiada. E que nós estamos vendo que a boiada está passando, o fogo está se alastrando por todo o Pantanal, por todo o Amazonas, pegando todo o cerrado, acabando com tudo, com a flora, com a fauna, e por tabela com o ser humano. E o pior é que, para dar desculpa disso, que como o doutor El deve conhecer bem a frase, né, quando o paciente está com febre, não vão ver por que está o sintoma da febre, vão quebrar o termômetro, né? É o que eles estão querendo, mais uma vez, acabar com o nosso INPE, que é um patrimônio, não só de São José, como é um patrimônio tecnológico do país e do mundo e da América Latina. Está aí no Pantanal, está aí no Amazonas e por tabela está indo mais uma vez o nosso querido INPE aí, sendo culpado de estar medindo todos os focos de incêndio que está acontecendo nesse país. Quero deixar aqui meu repúdio, mais uma vez, o que está acontecendo com a minha pátria. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, o requerimento foi aprovado da comissão que vai discutir com a empresa sobre as demissões. Então, eu solicito que todos que queiram fazer parte, está em aberto, que dê os seus nomes, e peço à presidência que faça a notificação para que as empresas de ônibus venham aqui na Câmara Municipal para ser recebido por esta comissão, né? Talvez por todos, que eu tenho certeza que é a preocupação, ou pelo menos um de cada partido, ou a Comissão de Transporte Coletivo, da Comissão da Lei Mobilidade de Transporte. Mas esse é meu pedido. Independente da composição, porque todos os pedidos, quem faz é a presidência. Então, que já faça essa antecipação pela urgência, que o senhor convoque as empresas, faça uma carta, que elas venham até a Câmara Municipal para ser recebido por nós, que depois a gente verifica a data e quem pode participar. Muito obrigada. Pode deixar, vereadora. Esse é interesse, de, como você disse, de todos os vereadores com relação às demissões. Também quero aqui só compartilhar com a vereadora Dulce Rita, com relação ao que está acontecendo desse incêndio, vereador. Quando a gente vê aqui na televisão, tantos animais, né, aí, sendo aí mortos, né, através do fogo, aquilo, quando eu vejo, a gente procura até às vezes mudar de canal. Eu acho um absurdo, né, o governo federal, não vejo também, né, não é fazer críticas, né, mas nós temos aí um presidente da República que deveria se preocupar mais com o que está acontecendo de fato com esses incêndios. Você vê não só a destruição da questão do meio ambiental, a quantidade de animais que estão sendo mortos pelo incêndio que está acontecendo no nosso país. Isso, de fato, é uma vergonha o que está acontecendo. E eu não vejo nenhuma ação efetiva do governo federal para ajudar, com discurso, falando, parece que foge do problema, não fala, se cala e vê o que está acontecendo com relação aos incêndios aqui. O incêndio no Pantanal, na Amazônia, aqui no nosso país. Quando eu vejo aí a quantidade, por exemplo, de onça pintadas que estão sendo aí queimadas e outros animais aí por afora.
e parece que está tudo certo, está tudo normal. Não vejo o nosso presidente falar, se manifestar de fato do que está acontecendo. De fato, isso é vergonhoso para nós, né, as pessoas assistirem, outros países verem o que está acontecendo e a gente não vê de fato essa ação efetiva, né? Passaremos a 1 minuto de silêncio agora, a pedido dos vereadores Amélia Naomi e vereador José Dimas. Pelo passamento dos senhores Fériquim Fabian. Nada mais havendo tratar, está encerrada a presente sessão.